vez bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Hoje nós vamos tratar de um pensador importante para o desenvolvimento do pensamento sociológico, que é o Karl Marx, mas nós vamos enfatizar um outro aspecto do pensamento do Karl Marx, que é o conceito de materialismo histórico. Antes disso, eu vou apresentar para vocês a vastidão da contribuição teórica de Karl Marx. Porque, goste ou não do pensador, seja ou não marxista, no meu caso eu não sou marxista, mas devo reconhecer que ele contribuiu sobremaneira para o desenvolvimento do debate sociológico, para o desenvolvimento da reflexão sobre a sociedade. E ele escreveu vários textos, fez inclusive a sua tese de doutorado aos 23 anos sobre o pensamento de Epicuro, ou seja, estudou filosofia na Alemanha, e as principais obras, não aquelas que são as mais lidas, mas aquelas que eu conheço, que são as mais fundamentais para entender o pensamento marxista. Lembrando que essa divisão é arbitrária e o aluno pode eleger outras obras do Karl Marx também como importantes. A primeira delas é o Manuscrito Econômico e Filosófico, de 1844, que ele compõe o que se chama de O Jovem Marx. A Ideologia Alemã, em que ele analisa as mudanças históricas, certo? O romantismo alemão, que ele fala, inclusive, lá no final, que o que mais vale não é explicar a humanidade, mas sim transformá-la. O Manifesto do Partido Comunista, que não é uma obra acadêmica, eu não considero uma obra acadêmica, mas que teve um impacto extremamente importante, certo, na mobilização proletária no mundo. Foi, inclusive, agregado como texto fundamental para vários regimes, certo, da órbita comunista. O 18 de Maio de Luiz Bonaparte, que é uma narrativa muito profícua, certo, do golpe que o sobrinho do Napoleão deu, certo, ali por volta de 1851, 1852, que explica aquele processo de transição da França monarquista até desembocar na França de 1870, com a fundação da República Francesa, França desmoralizada, certo? Ali com problemas com a Comuna de Paris, formação da República após ela ser desmoralizada, como eu disse, pela perda de territórios por conta da Guerra Franco-Prussiana, e a obra mais conhecida pelos, vou dizer, a chamada obra-prima, entre aspas, do Karl Marx, que é o Capital, de 1867. O Capital é feito em 3 volumes, o primeiro foi publicado ainda com o Marx em vida, né? Os outros 2 foram lançados pelo Engels após a morte de Marx. O Marx escreveu muito com Frederick Engels, que era um pequeno burguês, na verdade, né? Um empresário, mas que tinha muita simpatia pela reflexão teórica proletária. Ele era, de certa forma, um dono do meio de produção, ele tinha uma tecelagem, explica muito isso naquele filme Jovem Marx. Quem quiser assistir, assista o filme Jovem Marx. Eu acredito que tenha no YouTube legendado, certo? Mas então, essas são as obras, as principais obras do Karl Marx, para caso alguém tenha interesse. O que seria o materialismo dialético, certo? O materialismo, ele é um método, certo, de análise da vida social, certo? Ele é um método para compreender a vida social que se fundamenta na ideia de que todos os aspectos da vida humana possuem uma base material. Alunos, é importante que vocês entendam que existem diferentes formas de analisar a mesma realidade social, certo? E essas formas de analisar a realidade social, elas se refletirão em diferentes métodos de análise, certo? E no caso desse método específico, que é o materialismo, certo? Ele leva em consideração que todos os aspectos da vida humana possuem uma base material, de certa forma está
correto. Se você for ver a posição que nós ocupamos na sociedade de consumo, que é a sociedade de hoje, está muito atrelada à nossa capacidade de consumir. Mas não apenas isso. O que ele diz como materialismo histórico é que as mudanças políticas ocorridas ao longo da história, elas estão subordinadas a mudanças econômicas. Se você for fazer uma análise de algum acontecimento histórico sob o ponto de vista marxista, você tem que subordinar os acontecimentos políticos aos acontecimentos econômicos, certo? Esmiuçar os acontecimentos econômicos, porque na visão marxista, eles que vão definir os acontecimentos políticos, eles que vão nortear os acontecimentos políticos. E aí eu citei, por exemplo, uma divisão histórica, certo? Do fim do Império Romano do Ocidente em 1470, certo? Um acontecimento político quando Rômulo acaba perdendo, certo? E acaba perdendo o trono, sendo destituído, certo? Devido por conta das invasões bárbaras, e ele acaba se estabelecendo em Bizâncio, certo? Fortalecendo o Império Bizantino. Mas se você for olhar, certo? De um ponto de vista do materialismo histórico, do ponto de vista da economia, o fim do Império Romano ele foi viabilizado pela própria crise do sistema escravista. Roma tinha como sua base econômica fundamental o escravismo romano, que é diferente do escravismo que nós conhecemos no século XIX, XVIII, XVII, XVI, aquele escravismo que norteou um período chamado de período colonial aqui na América, certo? O escravismo romano, ele se dava por conta da perda da guerra. Quando Roma chegava, ele dominava um povo, esse povo que perdeu a guerra, ele era aprisionado e levado aos domínios romanos e ganhava a condição de escravos. Inclusive, tinha muitos escravos romanos que nas suas terras, antes de serem capturados por Roma, eram pessoas proeminentes de suas respectivas localidades. Eram professores, pedagogos, músicos, e eles serviam muitas vezes como professores, pedagogos e músicos, né, dos filhos da elite romana. Essa é uma outra discussão. Então, quando você analisa o fim do Império Romano, você vai analisar o fim do Império pela lógica marxista do materialismo histórico, como a crise do sistema escravista, certo? Assim como nós vamos seguir essa mesma lógica no fim da Idade Média, em 1492. Os historiadores já colocaram ali arbitrariamente, existem várias divisões, tá? Alguns colocam 1463, com a queda de Constantinopla, né, e todos os acontecimentos que ocorreram ali. A maioria dos historiadores ocidentais gostam de colocar a chegada de Colombo na América, né, que é ali em 1492, mas, sob o ponto de vista marxista, a Idade Média ela termina, certo, quando ocorre a crise do modelo feudal e a ascensão comercial urbana. Ou seja, o modelo feudal calcado na terra, calcado na questão dos feudos, certo? E daquelas relações de produção calcada pela troca, ela foi substituída pela ascensão comercial e urbana, certo? Porque no final da Idade Média vai ascender uma nova classe, ainda não dirigente, ainda não tão forte como em períodos posteriores, mas que eram os comerciantes que viviam nos burgos, que por meio das feiras eles acabavam vendendo o excedente. Isso formou uma pequena classe chamada de classe comercial. O que aconteceu com o sistema feudal, que era calcado no feudo, naquela relação de produção de troca? Ela acabou entrando em declínio. E aí necessitou-se o quê? Da formação dos estados nacionais, da unificação de pesos e medidas e na cunhagem de moedas, certo? Então, toda aquela estrutura que gerou e sustentou o sistema feudal, ela entrou em crise. Então, o feudalismo entrou em crise também, certo? E aí, o acontecimento econômico de crise, daquele modelo de produção feudalista, do modo de produção feudalista, dando início ao modo de produção mercantilista, certo? Ou capitalista, ele vai promover mudanças no acontecimento político histórico, que é o fim do período que os historiadores deram como Idade Média, que ele vai da queda de Roma, certo? Ali em 476,
até 1492, quando o Colombo chega na América. Mas esse sistema ele já vinha em crise, em sucessivas crises, certo? Tanto é que é chamado o período de Baixa Idade Média. Vamos ao terceiro acontecimento econômico, por exemplo, ao terceiro acontecimento histórico, melhor dizendo, a Revolução Francesa e as Guerras Napoleônicas. Se você for olhar sob o ponto de vista do materialismo histórico, que inclusive é o dominante em algumas análises, você vai entender aquele acontecimento político, Revolução Francesa no caso, e guerras napoleônicas, que veio na esteira do processo da Revolução Francesa, como uma ascensão da burguesia ao poder político e o declínio da sociedade estamental. Conforme vocês já viram, a burguesia ela era uma classe, no sentido marxista, que ela vinha em constante fortalecimento, sobretudo por conta da Revolução Industrial, de todo aquele processo de ascensão comercial e urbana que vinha ali do final da Idade Média, mas ainda persistia-se a sociedade estamental, sobretudo na Rússia, sobretudo em várias monarquias europeias ali dos domínios Habsburgos, na Áustria, várias monarquias como ali na Península Itálica, lembrando que não existia Itália unificada naquela época, e na Península Ibérica, com Portugal e Espanha. Então, certo, o principal acontecimento que viabilizou a Revolução Francesa e que alterou a estrutura, certo, mundial, a estrutura de poder ali da Europa, melhor dizendo, foi a substituição do poder político, ou seja, a tomada da burguesia como não somente uma classe dominante economicamente, mas também dominante politicamente. Então, você oferece, certo, materialismo histórico, ele oferece um método de análise histórico a partir de acontecimentos econômicos, ou seja, grosso modo, o materialismo histórico ele é uma forma de enxergar a realidade, método construído pelo Karl Marx. E aí eu concluo a minha explanação com um trecho, certo, do livro 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, escrito pelo Karl Marx. Ele dizia o seguinte: os homens fazem sua própria história, mas não as fazem como querem, não a fazem sobre circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. O que o Karl Marx está querendo dizer nesse parágrafo? Que os homens eles fazem história, mas fazem história de acordo com as condições materiais do momento. E essas condições materiais, elas são produto de acontecimentos passados, produto de um desenvolvimento econômico que vem do passado, ou seja, as pessoas estão submetidas às suas condições materiais de existência, inclusive para fazer história, razão pela qual Marx dizia corretamente que o ser humano ele faz a própria história, mas não a faz da maneira como quer, ele faz de acordo com as suas condições materiais de existência. Obrigado pela atenção de todos. Eu queria pedir para que vocês curtissem o canal e se inscrevessem também, quem ainda não é inscrito. Muito obrigado.